Já alguma vez tentou levantar-se de uma cadeira mais baixa e sentiu que precisava de um esforço extra, quase como se o seu corpo pesasse o dobro? Ou talvez tenha ido ao supermercado e, ao pegar no saco das compras, sentiu os braços a fraquejar de uma forma que não sentia antes? Estes pequenos momentos que muitas vezes ignoramos são os primeiros sinais de um ladrão silencioso que nos rouba a força e a independência. A sarcopenia, a perda de massa muscular relacionada com a idade. Dizem-nos para comer sardinhas pelo cálcio, para os ossos, e está certo. Mas e os músculos? Os músculos são o motor que nos move, que nos permite brincar com os netos, passear no jardim, viver a vida de forma autônoma. A dolorosa realidade é que, sem lhes darmos o combustível certo, este motor começa a falhar. Mas, e se eu lhe dissesse que um dos alimentos mais poderosos para combater este problema não é um peixe caro nem um suplemento complicado, mas algo incrivelmente simples e que provavelmente já tem em casa? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar outros hábitos e comidas fáceis que vão reconstruir a sua força, dia após dia. Fique até o fim, porque a última dica é tão simples e eficaz que se vai perguntar como não pensou nisto antes. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este alimento quase milagroso que pode ser mais eficaz do que as sardinhas para construir músculo? A resposta é surpreendentemente humilde. O ovo. Sim, o simples e modesto ovo. Durante anos o ovo foi injustamente maltratado, acusado de aumentar o colesterol e de ser um perigo para o coração. Felizmente, a ciência mais recente veio resgatar a sua reputação e colocá-lo no panteão dos superalimentos, especialmente para quem já passou dos 60. Pense no ovo como um pequeno tijolo de construção perfeito para o nosso corpo. Cada ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína da mais alta qualidade que existe. E o que significa proteína de alta qualidade? Significa que contém todos os aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que precisa de obter da alimentação para reparar e construir tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos. Mas o segredo do ovo vai para além da quantidade de proteína. Ele é particularmente rico num aminoácido chamado leucina. Imagine que os seus músculos são uma obra em construção. A leucina é o capataz que chega e grita: "Vamos a isso, pessoal! Toca a construir!" Ela dá o sinal para que o corpo inicie o processo de síntese de proteína muscular. À medida que envelhecemos, os nossos músculos ficam um pouco surdos a este sinal. Precisamos de uma dose maior de leucina para que eles ouçam a ordem e comecem a trabalhar. E o ovo fornece essa dose de forma natural e eficiente. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço é como dar um megafone ao capataz. Mas os benefícios não ficam por aqui. Os ovos são também uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, que é crucial não só para a saúde dos ossos, mas também para a função muscular. Muitos idosos têm deficiência de vitamina D, o que contribui para a fraqueza e para um maior risco de quedas. Além disso, a gema do ovo, que muitos evitavam, é rica em colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a comunicação entre os nervos e os músculos. Uma boa comunicação significa contrações musculares mais eficientes e coordenadas, ou seja, mais força e melhor equilíbrio. E a questão do colesterol? Estudos em larga escala mostraram que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não tem um impacto significativo nos níveis de colesterol no sangue. O nosso corpo é inteligente. Se comemos mais colesterol, ele simplesmente produz menos. Os verdadeiros vilões para a saúde do coração são as gorduras trans e o excesso de açúcar, não um ovo cozido. Então, como podemos incorporar mais ovos na nossa vida de forma prática e deliciosa? A beleza do ovo está na sua versatilidade. Um ovo cozido é um lanche perfeito, fácil de transportar e que sacia a fome por horas, evitando que recorra a bolachas ou outros petiscos pouco nutritivos. Ao pequeno almoço, em vez do pão com manteiga, por que não experimentar 2 ovos mexidos com um fio de azeite
e uma pitada de orégãos? Ou uma pequena omelete com espinafres e cogumelos? É uma refeição completa que lhe dará energia estável durante toda a manhã, sem os picos de açúcar que o pão branco pode causar. Pode até adicionar um ovo cozido fatiado à sua sopa ao jantar. É uma forma fantástica de enriquecer uma refeição simples, adicionando proteína de qualidade quase sem dar por isso. Lembro-me da minha avó, que vivia no campo e comia ovos das suas galinhas todos os dias. Ela chegou aos 90 anos com uma força e uma lucidez incríveis. Conseguia trabalhar na sua horta e nunca se queixava de fraqueza. Na altura, eu achava que era apenas o ar do campo. Hoje, percebo que a sua dieta, rica em alimentos verdadeiros como os ovos, era a base da sua vitalidade. Não se trata de fazer mudanças radicais. Comece devagar. Se não come ovos há muito tempo, tente introduzir um, dia sim, dia não. Veja como se sente. O mais provável é que note um aumento de energia e saciedade. O objetivo seria chegar a 1 ou 2 ovos por dia, na maioria dos dias da semana. É um investimento pequeno, acessível e delicioso na sua força, na sua independência e na sua saúde a longo prazo. É dar ao seu corpo as ferramentas certas para ele se manter forte e funcional, permitindo-lhe desfrutar da vida com a energia que merece. Claro que a nossa jornada para reconquistar a força não termina no ovo. Seria demasiado simples, e o nosso corpo adora a variedade. A natureza deu-nos uma despensa cheia de alimentos poderosos, e em Portugal temos a sorte de ter acesso a alguns verdadeiros tesouros. Um deles é muitas vezes relegado para a esplanada, para acompanhar uma cerveja, mas o seu valor nutricional é imenso. Falo dos tremoços. Sim, esses pequenos grãos amarelos, salgados e deliciosos, são uma potência de proteína vegetal. Uma pequena taça de tremoços pode fornecer uma quantidade de proteína comparável a um bife pequeno, mas com a vantagem adicional de ser riquíssima em fibra. A fibra é fundamental para a saúde digestiva, que muitas vezes se torna mais lenta com a idade, e também ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando picos de energia seguidos de quebras abruptas. Em vez de abrir um pacote de batatas fritas ou de bolachas de água e sal à tarde, enquanto vê televisão, experimente ter uma taça de tremoços ao seu lado. Está a dar aos seus músculos a proteína de que eles precisam e ao seu sistema digestivo a fibra que ele agradece. É um petisco inteligente, saboroso e profundamente português. Outro grande aliado que encontramos facilmente no supermercado é o iogurte grego natural. Atenção, é importante que seja o grego autêntico e, crucialmente, sem adição de açúcar. O processo de fabrico do iogurte grego concentra a proteína, removendo parte do soro de leite. O resultado é um iogurte muito mais rico em proteína do que o iogurte normal, com uma textura cremosa e saciante. Meia tigela de iogurte grego ao lanche, talvez com umas nozes picadas por cima ou umas fatias de fruta, é uma forma excelente de adicionar mais 10 a 15 gramas de proteína ao seu dia. Contudo, não basta apenas comer os alimentos certos. A forma como os comemos ao longo do dia faz toda a diferença. À medida que envelhecemos, desenvolvemos algo que os cientistas chamam de resistência anabólica. É um nome complicado para uma ideia simples. Os nossos músculos precisam de um estímulo de proteína maior e mais frequente para começarem a construir-se. Se comermos a maior parte da nossa proteína numa única refeição, como um grande bife ao jantar, o corpo só consegue aproveitar uma parte. O resto é, na prática, desperdiçado do ponto de vista da construção muscular. A solução é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Pense nisso como regar as suas plantas. Você não despeja um regador inteiro numa só planta de uma vez. Dá um pouco a cada uma a diferentes horas. Com os nossos músculos é a mesma coisa. O ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição principal e também nos lanches. Por exemplo, 2 ovos ao pequeno almoço, uma posta de peixe ou um peito de frango ao almoço, um iogurte grego ou um punhado de tremoços a meio da tarde e uma sopa enriquecida com leguminosas ou carne desfiada ao jantar.
Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos, mantendo o sinal de construção ligado durante todo o dia. Mas há uma peça final neste puzzle, e é talvez a mais importante de todas. Comer toda esta proteína de alta qualidade é como colocar combustível de foguetão num carro de corrida. Mas se o carro ficar parado na garagem, o combustível não serve para nada. Os nossos músculos precisam de um estímulo, de um motivo para usar essa proteína e crescerem mais fortes. Esse estímulo é o movimento, especificamente o exercício de resistência. Não se assuste com o nome. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos enormes. A resistência pode ser o seu próprio peso corporal. A ação mais poderosa que pode fazer para os seus músculos das pernas e para o seu equilíbrio é algo que já faz todos os dias: sentar-se e levantar-se de uma cadeira. Tente fazer isto 10 vezes seguidas, mas com um desafio: sem usar as mãos para se apoiar. Use apenas a força das suas pernas. Faça-o 1 ou 2 vezes por dia. Vai notar, em poucas semanas, que se torna mais fácil. Outro exercício simples: pegue numa lata de feijão ou num pacote de arroz em cada mão e, sentado ou de pé, dobre os cotovelos, trazendo as latas em direção aos ombros, como se estivesse a mostrar os seus músculos. Faça 10 a 15 repetições. Isto fortalece os seus braços, tornando mais fácil carregar os sacos das compras ou pegar nos netos. Subir escadas em vez de usar o elevador é outro exercício fantástico. A chave não é a intensidade, mas a consistência. É a combinação de dar aos seus músculos o combustível certo, proteína de qualidade distribuída ao longo do dia, e o estímulo certo, movimentos simples de resistência, que cria a magia. A comida constrói os tijolos, e o exercício é o pedreiro que os coloca no lugar para construir uma parede forte e sólida. No fundo, esta conversa não é sobre dietas complicadas ou rotinas de exercício impossíveis. É sobre recuperar a alegria e a liberdade que vem com um corpo forte e capaz. Trata-se de ter a confiança para se baixar e apanhar algo do chão sem medo de não se conseguir levantar. Trata-se de conseguir abrir aquele frasco de doce teimoso sem ter de pedir ajuda. É sobre poder fazer uma longa caminhada pela marginal, sentir a brisa do mar e voltar para casa com energia, em vez de exaustão. É sobre a independência de poder carregar as suas próprias malas, de cuidar da sua casa, de ser um participante ativo na sua própria vida e não um mero espectador. E esta força, esta vitalidade, constrói-se à mesa e nos pequenos movimentos do dia a dia. Começa com a escolha consciente de trocar o pão branco por 2 ovos mexidos pela manhã. Continua com a decisão de ter à mão um punhado de tremoços, em vez de um pacote de bolachas para o lanche. Manifesta-se na escolha do iogurte grego natural, em vez daquele cheio de açúcar e fruta processada. Cada uma destas pequenas escolhas é um voto de confiança no seu corpo e no seu futuro. É dizer a si mesmo: eu mereço sentir-me forte. Eu mereço ter energia. Eu mereço ser independente. E quando combina esta nutrição inteligente com pequenos gestos, como levantar-se da cadeira 10 vezes enquanto espera que a água para o chá ferva, ou usar as latas de grão como pesos enquanto vê o telejornal, está a criar um ciclo virtuoso poderoso. A proteína que come dá-lhe a energia e os blocos de construção para o movimento, e o movimento diz aos seus músculos para usarem essa proteína para se tornarem mais fortes. Com o tempo, vai notar que as escadas já não parecem tão íngremes, que os sacos das compras parecem mais leves e que tem uma nova vitalidade, uma nova primavera no seu passo. Não caia na armadilha de pensar que já é tarde demais, ou que a fraqueza é uma parte normal do envelhecimento. Sim, o nosso corpo muda, mas a fraqueza extrema e a perda de função não têm de ser o nosso destino. O corpo humano tem uma capacidade espantosa de se regenerar e de se fortalecer em qualquer idade. Cada dia é uma nova oportunidade para lhe dar o que ele precisa. Seja paciente e gentil consigo mesmo. Comece com uma mudança. Talvez esta semana o seu objetivo seja apenas comer ovos ao pequeno almoço 3 vezes. Na próxima semana, talvez adicione o iogurte grego ao lanche.
Pequenos passos, dados de forma consistente, levam a transformações enormes. Agora gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Tem algum outro segredo, alguma receita de família que o ajuda a manter-se forte e cheio de energia? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua sabedoria pode inspirar outra pessoa. A nossa comunidade é um lugar de partilha e de apoio mútuo. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos práticos para viver a sua melhor vida depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto. Esse simples clique ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre disto: a idade não define a sua força, as suas escolhas sim. Cuide do seu corpo como o tesouro que ele é, e ele cuidará de si durante muitos e bons anos. Viva com força, viva com alegria. Até a próxima.